E nós sabemos perfeitamente que isso tudo é fruto desse povo feliz que tem vivido esse momento, esse tempo difícil, com alegria em seus corações, que segue esse povo que caminha, que segue seguro essa jornada, a jornada desses últimos dias, sem temor, sem preguiça, sem acomodação, um povo especial. Deus tem colocado nesta obra, nesse momento, na obra que o Espírito Santo está realizando nesse tempo, Deus tem trazido homens e mulheres valentes, de muito valor, que enfrentam todos os tipos de obstáculos e intempéries, e que não se acomodam para estar na casa do Senhor, no serviço do Senhor, vivendo esses momentos, diante da palavra dEle, na oração, no testemunho, no trabalho, no vigor. Isso faz com que, na verdade, essa obra se destaque de muitas coisas que estão em nossa volta. Nós somos um povo feliz. E nós estamos falando para esse povo feliz, que está lá na Transamazônica. Grupos com 15, 20 pessoas, hoje mais, lá no meio da selva amazônica. Temos recebido informações de irmãos, pastores que se deslocam 650 quilômetros para assistir às suas igrejas. E hoje alguns dizem o seguinte: graças a Deus, temos um satélite que nos une na mesma palavra, ao mesmo tempo, a mesma doutrina, onde as distâncias desapareceram. E agora nós estamos integrados. E um nos disse, esses dias atrás, de que estava fazendo uma viagem para atender uma das suas igrejas. E o carro entrou no atoleiro. Ele estava indo de uma cidade lá de Boa Vista, lá no Acre, para uma outra cidade, se não me engano, eu não sei muito bem, mas vou até informar aqui, cidade de Cruzeiro. E ele assistiu a transmissão pelo telefone dele, celular, pastor. Ele se comunicou dizendo que ligasse o satélite e, por bênção do Senhor, foi o domingo que, na verdade, o Senhor mandou que fizesse uma transmissão via satélite. E que os irmãos estavam lá muito felizes. Mas eu quero dar, por último, uma informação aos nossos irmãos. Alguns têm pedido, a maioria são jovens, né? Olha, bota o nosso nome aí, o nome da nossa cidade. São tantos os pedidos que nós vamos marcar um mês, noite e dia só para dizer o nome dos participantes e os locais. E alguns querem fotografia, pode mandar fotografia. E nós, mesmo que não seja bonita, vai mudar que o nosso povo não se espanta mais com essas coisas. Assim, meus irmãos, nós vivemos esses dias momentos de felicidade. E já começamos um período novo de ordenação de pastores. E já atingimos a casa de 180 novos pastores. E, por certo, ainda vamos ter, logo breve, o dobro dessa quantidade desses novos pastores. E, em seguida, as unções que virão, que são em grande número, que estão à disposição para serem colocadas diante do Senhor. Mas, em todas as reuniões, os relatórios que temos recebido são os melhores possíveis. Nós temos tido muitos casos
E não vou falar aqui para que os irmãos, as pessoas fiquem interessadas simplesmente do que estamos dizendo, mas nós temos pelo menos 5 casos de pessoas que têm recebido bênçãos de conseguir ouvir e logo, né, serem curados do problema de audição e de fala, que naturalmente vão aprender a falar. E outras pessoas, temos recebido relatórios frequentes de operação de maravilhas nas igrejas. Se nós juntássemos nosso povo para fazer uma grande reunião, por certo, haveria muita surpresa, inclusive casos de ressurreição. Não estamos falando isso para ninguém ficar pensando que deve vir para a igreja, para essa igreja, para ver os seus mortos sendo ressuscitados. Não estamos falando isso, mesmo porque nós não entendemos que o Evangelho esteja focado exatamente nesse pormenor. Mas uma coisa eu posso dizer aos irmãos: a grande operação que Deus tem realizado tem sido nos lares. E hoje, nesse mês, nós estamos orando pelos lares dos pastores. E nós já começamos a ver muitos resultados dessa intercessão. E o resultado hoje das transmissões que são feitas via satélite e a simplicidade da doutrina da palavra tem entrado e encontrado lugar em muitos corações de visitantes que entram. E só uma informação a respeito ainda do satélite. Nós temos casos de pessoas que, ao entrar na igreja, o simples sinal do satélite começaram a se quebrantar e dizer: é aqui que eu vou ficar porque aceitei Jesus, só porque vim aqui. Viu o satélite, não é? Que coisa boa, né? Precisou de um satélite para encontrar com Jesus, mas é ótimo. É ótimo. Meus irmãos, estamos nessa grande jornada. E a nossa palavra é de ânimo, é de abraço, de alegria, desse convívio que todos nós estamos vivendo num feriado aí, onde o tempo está sendo aproveitado para dizer que há uma obra para ser realizada, que nós estamos nela, que amamos essa obra e vamos dar continuidade para a glória do Senhor. As lutas estão em volta, mas elas passam, porque a vitória está no poder do sangue de Jesus. O seu testemunho, onde você está, entre 2, entre 3, entre 10 pessoas, é muito importante para essa hora. E hoje mesmo eu recebi uma informação de que grupos estão indo para as nossas igrejas em certas regiões, viajando de barco. 1 dia, 2 dias de barco. E nós imediatamente dissemos a esse irmão: providencia receptores, o satélite, porque onde estiverem, Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, nós também queremos que ali a palavra penetre, entre nos corações e que a mensagem chegue nesses locais via satélite. E nós dissemos: reúne as pessoas. Eles não precisam vir aqui, viajar 3 dias de barco. Eles vão receber o satélite. Se não tiver energia elétrica onde estão, o presbitério manda para eles também um gerador. De graça. Nós somos ricos. Ricos para atender as determinações do Senhor. Vivemos como pobres, humanamente falando, economicamente falando, mas somos ricos da graça de Deus, porque nada nos tem faltado. Meus irmãos, o nosso assunto agora é sobre graça e fé. Nós gostaríamos de mostrar aos irmãos, apresentar
esses dois elementos que são fundamentais, ou posso dizer, fazem parte como fundamentos dessa operação sacerdotal, daquilo que faz parte, que é parte integrante no sacerdócio do crente. São elementos, meus irmãos, fé, graça, fé e sacerdócio, são elementos que se integram na vida do crente, insubstituíveis, inseparáveis, indivisíveis, e que trazem para dentro do homem a eternidade, e que transportam o homem para essa eternidade por um caminho que se abriu um dia na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo, Filho glorioso do nosso Deus. Esse caminho está aberto, onde a alma do crente se une à eternidade pela alma do seu Senhor, do seu irmão Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que nos fez, nos constituiu reis e sacerdotes em seu nome. Aquele que abriu uma porta, um caminho, que só você, meu irmão, pode entrar. Só você. E que não pode ser entregue a outro, a não ser você. E que não deve ser trocado por nada. Um direito que você tem de entrar na eternidade a todo e qualquer momento da sua vida, sem precisar de licença de ninguém, apenas pelo sangue remidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se as pessoas que estão aqui, ou em qualquer lugar, entenderem isso, se elas entenderem que a salvação é exatamente a apropriação dessa graça de Deus, onde um caminho se abre pela fé quando você encontra Jesus. Essa porta se abre e você penetra nos mistérios que Deus tem para a sua vida. A palavra do Senhor em Efésios 2:8 pode ser lida agora por todos nós. Eu convido todos os nossos irmãos que estão, nossos irmãos e amigos, que abram a palavra para ler conosco. Efésios 2:8. Efésios está depois de Gálatas. Gálatas, Efésios 2:8. Vamos ler? Vamos ler comigo. Está ali, para os que estão aqui presentes, está no quadro, por certo, está sendo transmitido para todos. Mas eu gosto muito de certos textos mesmo, ler na palavra. Vamos então, Efésios 2:8, comigo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Podemos ler até o verso 9, não é? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, a definição é clara sobre graça e fé e o projeto de Deus para nós, nesse momento, como crentes, servos do Senhor. Projeto, já foi mencionado hoje de manhã, que é profético, porque vem de Deus, não passa
pela economia do homem para se estabelecer esse projeto. Esse projeto não se estabelece com base no entendimento, na cultura, na economia do homem. Esse projeto vem da eternidade. Algo que foi programado na eternidade. E a partir daí, o meu irmão, onde ele estiver, não importa a sua condição social, não importa o seu estado, seja ele de lucidez completa ou não, não importa. Não importa a sua cor, não importa. Não importa a sua aparência física, não importa. Mas o que importa é a sua alma, que é igual a de todos. E que tem o mesmo direito daqueles que se vestem de vestes reais, daqueles que estão nos grandes tribunais, naqueles que representam grandes projetos econômicos ou sociais. Não importa. A graça foi derramada para você, para que você tenha o direito da eternidade. Mas por que o direito da eternidade? Porque essa graça não emerge do homem. Não é o homem quem vai conseguir penetrar nos mistérios de Deus, não é? Não é. Por isso ela é profética, como a salvação já foi mencionada hoje de manhã, ela é profética. É profética porque vem da eternidade. Há duas formas de se ver a condição do homem e como o homem se apresenta, como a sua mente, como a sua razão funciona em tudo isso. Quando se faz uma análise a respeito de tudo isso, duas coisas devem ficar claras. A primeira é de que Deus construiu o mundo e tudo isso que aí está é obra criadora. O homem é o centro de tudo, não precisamos nem mencionar porque o homem é a coroa da criação. Mas o homem tem coisas extraordinárias. E nós nem precisamos ir longe de nós, em nós mesmos, nós podemos ver a mente, a capacidade de ir longe, onde os pensamentos voam à distância que nós quisermos. Algo que não pode se descrever. A beleza da criação, em todos os seus aspectos, e tudo isso. E a palavra do Senhor diz que Deus colocou o mundo à disposição do homem. E tanto é assim que todas as coisas que existem, que são descobertas humanas, elas já existiam. E a palavra do Senhor diz: não existe nada de novo debaixo do sol. Descobriu? Descobriu. Descobriu a lua, descobriu o telefone, a luz, descobriu o telefone, descobriu o rádio, descobriu a bomba atômica, descobriu tudo. E tudo isso já existia. Mas a obra criadora, então, essa é a obra criadora. E na obra criadora, o homem voa com a sua razão. Ele penetra nos mistérios, alguns da criação, das suas descobertas. Ele é capaz de formular para ele aquilo que melhor lhe agrada. Então, por isso, ele filosofa. Ele, às vezes, filosofa. Então, ele para, ele senta, ele pensa. Então, é o direito dele. Ele se manifesta através das artes. Então,
Ele faz suas pinturas, ele é capaz de fazer pinturas que ninguém consegue fazer, dar traços que só ele pode. Ele é capaz de atingir, não é, o cérebro de outras pessoas, onde se tocam, não é, onde se pode tocar a sensibilidade delas com a música. Então, tudo é bonito, tudo é belo. A criação é extraordinariamente notável. Com um detalhe: nada disso entra na eternidade. Nada disso. Isso aqui é para o homem, o mundo visível está aí para ele. O invisível não. O mundo invisível não é do homem. Ele faz confabulações, e nós temos exemplos de confabulações do mundo, né? Até visto pelos grandes pensadores. Não há problema nenhum. Existe tudo isso. Mas o homem, com toda a sua razão, com toda a sua capacidade, a tendência dele, tudo que sobra dele é chão, é terra, é túmulo, é sepultura. Eu não gostaria de falar nisso, porque eu mesmo me sinto mal quando falo em morte, porque eu mesmo, de minha parte, não é por estar na minha presença não, mas eu não gostaria de morrer. Apesar das lutas que tenho, eu gostaria de ficar um pouquinho mais. Me ajudem nisso até. É um pedido que eu faço aqui a todo o Brasil aí. Orem por mim. Mas vamos lá. Mas nós estamos falando de uma realidade aqui da obra criadora. Nesta obra criadora, a fé que funciona é de interesses só humanos, religiosos, místicos, supersticiosos. Então as pessoas usam a fé como força de vontade, como teimosia. Então, fé é uma coisa que ele voa quando fala. Então, mas todo mundo tem um pouquinho dessa fé. Nem que seja para comer com pão de manhã. Fulano está café. Então ele está com muita fé mesmo. Então tudo isso faz parte do entendimento do homem na sua obra criadora. E ele é capaz de alcançar coisas notáveis. Agora, ele não entra na eternidade. Ele não consegue. Sabe por quê? Porque é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Então, a fé é dádiva de Deus. Eu não posso dar a minha, nem vender a minha fé. Alguns até vendem, mas eu não posso. Eu sei que eu não posso, porque eu não tenho nem o suficiente para mim. Então, não vou vender para ninguém, nem dar. Mas, essa fé é que é o centro de todas as coisas. Porque ela vem da eternidade. E é por isso que a salvação é profética. O que vem do homem não é profético. Ele fala. Ele diz muitas coisas, diz coisas bonitas, teologias e tudo isso, mas isso não altera a relação do homem com Deus. Ele pode achar, até ouvir um grande filósofo, um grande teólogo, e achar então que Deus existe, que Deus é bom. Isso acontece. O ensino do cristianismo, as pessoas não sabem, ele muda sem as pessoas perceberem. Querem ver? O ensino, na maior parte hoje do cristianismo, é dizer que Jesus é bom, é falar a respeito de Jesus. Mas o ensino verdadeiro é viver o ensino de Jesus. É diferente. Uma coisa é você pregar sobre Jesus. Então, Jesus é bom, Jesus curou, Jesus faz isso, faz mesmo. Tudo que eles estão dizendo, Jesus faz mesmo. Agora, o problema é na hora de botar em prática. É viver a prática do ensino de Jesus. Isso é difícil. E é só pela fé. Ninguém caminha por Jesus. Eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho. Então o homem não vai a Deus descer por um caminho. E o caminho
é Jesus, que é a fé. O encontro de Paulo com Jesus foi o encontro dele com a fé. Ele diz assim, Jesus é o autor, naquele instante, aquele segundo, e é o consumador da fé de Paulo. Então, é algo que vem da eternidade. Então, nesse caso, é profético. O pastor que nos antecedeu falou sobre a salvação como elemento fundamentalmente profético. Por que é profético? Porque veio de Deus. Tem alguma intervenção do homem? Nenhuma. E ele se estabeleceu de que forma? Quando Deus enviou essa fé, para que o homem pudesse alcançá-la. Quando essa fé chegou para o homem, foi através de mensagens, foi através da palavra, e um dia ela se consolidou. Quando? Quando o autor da fé voltou para a eternidade e enviou o Espírito dele para fazer parte da sua vida. Não está no seu desejo de estar junto com Deus, não está nesse desejo só. Isso é resultado. A fé, ela está exatamente no coração daqueles que estão ouvindo a voz do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Daqueles que um dia foram selados. E Paulo diz assim, vós estáis selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. A promessa é a vida eterna. Então, a maravilha que nós temos visto e vivido, participado, é essa. É de saber que Jesus está ligado, que nós estamos ligados a Jesus. E que ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por meio de Jesus. Quando o homem pensa que ele pode ir a Deus por meio da sua razão, por meio das suas concepções religiosas, por meio de homens extraordinários, religiosos extraordinários e pessoas notáveis, Hitler, Fidel Castro, Lenin, Marx. Então, uma das pessoas, porque tem pessoas que são apaixonadas, sabiam? Morrem por eles, hein? E veja, quando o homem pensa que ele vai alcançar alguma coisa da parte de Deus, porque ele se associou a isso, ou ao sentimento religioso, ele está perdendo tempo. Ele está perdendo tempo porque a palavra do Senhor diz assim, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Veio ao mundo, trouxe da eternidade um projeto para a sua vida. Você, meu irmão, nós somos felizes porque um dia conhecemos esse projeto. Esse projeto, que se você quiser vender, pode trocar também, pode até comprar, pensar que você vai comprar. Então, você é um servo de Deus, não encontrou Jesus, vai encontrar com o apóstolo. Você é mulher, não encontrou com Jesus, vai encontrar com a apóstola. Você não encontrou com a pedra viva, vai orar na pedra. Sobe na pedra, numa pedra aí qualquer vai orar na pedra. E nós temos aqui pedras maravilhosas para esse tipo de cultura religiosa. Isso é cultura religiosa. Ninguém vai receber uma bênção de Deus porque foi em cima de pedra. Se o negócio é esse, nós vamos comprar muitas pedras. Mas que cada um leve a sua pedra. Em vez de levar a cruz, leva a pedra para orar em cima dela. Meus irmãos, nós temos que falar isso porque há pessoas simples, há pessoas humildes, que são levadas por essa tolice. E sabe o que resulta? Pode ver, o grupo que se reúne em volta de pedra, 2, 3 caem. Pode ver, cai. Pode ver. Depois qual passou atrás para a turma da pedreira. São ideias do passado. Coisas que... eu recebi bênção. Você recebe bênção a qualquer hora, em qualquer pedra. Né? Até debaixo d'água, morrendo afogado.
Então, a piscina, meus irmãos, Jesus, onde estiverem 2 ou 3 pedras reunidas, aí eu estou. Não, onde tiver 2 ou 3 irmãos reunidos, em nome do Senhor. Não é em cima de pedra, nem em canto nenhum. Não é verdade? Eu estou falando isso porque tem uma turma que acha, pode ser, não, deixa para lá. Quer ir a pedra? Vai para a pedra. Acabou. Entendeu? Agora, não leve os outros para escorregar na pedra. E aí, essa experiência, eu vou falar aqui para todos os irmãos que estão aqui. Estou dizendo aqui de uma experiência que eu vivi no começo dessa obra. Tinha aquela invenção de um grupo que ia para um tal de uma pedra. Era até um nome bonito. Era Pedra da Onça. Eles iam orar na Pedra da Onça. Dos que oraram na Pedra da Onça, sobrou um só. Dos 10 ou 15, não sobrou um. Sobrou um só, um servo de Deus, que passou por uma dificuldade muito grande, que numa reunião ficou debaixo do banco. Caído debaixo do banco. De 12:00 às 15:00. Esse recuperou. O resto não recuperou nada. Eu estou falando assim, não estou contra a pedra. Imagina que eu sou contra a pedra. Nós estamos cheios de pedra aqui, pedreira. Então, a pedra é coisa linda. E tem um Penedo aqui para quem quiser subir, aqui em Vitória. Tem aquela pedra lá em Valadares, como é o nome? Bibiturã, que nome lindo, é nome de queijo. Então, queridos, a nossa palavra aqui deve ser entendida no sentido que muitos servos de Deus precisam entender. Voltando, a graça é de todos. A graça de todos. Qual é o versículo da palavra que diz que a graça é para todos? Todos, o mundo inteiro. Hein? Por quê? Que é o versículo, qualquer pessoa aqui pode dizer. Não tem muita gente, mas dá para dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo, não foi só você não. De tal maneira que deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o Evangelho? João? E o 18 diz o quê? E o verso 18 diz o quê? Vamos lá, abre aí. Os irmãos estão lá no Japão, tem alguns até nos ouvindo. Pode ler. 18, vamos lá. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê vai ser condenado. Hein? Não, já está. O juízo já está definido, já está condenado. Aí, então, estão entendendo que a graça foi derramada para todos. Como é que se chama essa graça? Como é o nome que os irmãos que estão lá em Brasília podem responder lá ao seu pastor. Breve nós vamos ter uma interligação para que as igrejas tenham retorno juntamente conosco. Mas enquanto não temos, os irmãos na área, em todas as suas áreas, façam a pergunta. Qual foi a pergunta? O que é que eu falei? Em nome de graça, o que é que eu falei? Você está falando, você não assistiu, né? O que é que foi, meu filho? O que é que eu falei? Quem é essa graça? Que graça é essa? O Senhor derramou a graça para o mundo. Tá certo? Como é que se chama essa graça? Se revelou em Jesus, na sua palavra, o Novo Testamento, para nós, que se chama, é a graça salvadora, certo? Se chama Evangelho. Evangelho. Se chama Evangelho. Então, essa graça, o Evangelho está aí. No Apocalipse nós vemos lá, e vi um anjo voar. Ele trazia o Evangelho eterno. Então, olha aqui, Evangelho eterno. Ele vem da eternidade.
Não é criação do homem. Quando você vê o evangelho que as pessoas querem criar e querem mudar, não é mais evangelho. Deixou de ser evangelho. E é muito comum quando o evangelho de Jesus, revelado, profético, sem o Espírito Santo, perdeu o Espírito Santo, aí começa a criar aquilo que nós estamos acostumados a ver, né? Que está em nossa volta. São as festas religiosas, né? São as figuras representativas. Então eu deixo de pregar Jesus e prego a flor. Eu pergunto, algum problema de eu falar em flor? Nenhum. Eu deixo de pregar Jesus e diz, não, eu tenho uma pedra, não é pedra da caixa d'água, é pedra do Rio Jordão. Se pedra do Rio Jordão, de fato, vai substituir Jesus, eu confesso aos irmãos, eu tinha coragem de vender tudo, e mandava com umas 4 caçambas de pedra do Rio Jordão, de avião, fretar um avião. Quando você materializa aquilo que é espiritual, aquilo que é da alma, foi por isso que Jesus diz assim, o cidadão lá diz assim, alma, tens muitos bens em depósito, o religioso, perfeito. A religião dele era aquela, para os bens. A nossa igreja está crescendo, que dá maravilha, já comprei 2 aviões, 3 helicópteros, 4 grandes automóveis, sou dono das 5 redes de televisão. Tá bom. Não estou falando mal de quem tem isso, nem de quem está conseguindo isso através de religião, não. Mas eu estou dizendo que isso para nós não dá. Só isso. Para nós não dá. Então nós não estamos preocupados. Quando você muda o sentido da mensagem, aí vale tudo. Vale razão, vale filosofia, vale teologia, patologia, tudo que você quiser. Autoajuda, vale tudo. Meus irmãos, quem gosta disso, não somos contra. Deve até dar uma ajudazinha. Está em dificuldade, dá tudo que tem, porque depois volta tudo. Se esse evangelho foi o que Jesus pregou. Se o evangelho que Jesus pregou precisasse de teatro, show. Quando eu falo show, eu não estou me referindo a terminologias usadas por alguns evangélicos, seja lá o que for. Mas eu estou dizendo show. Vendas de produtos religiosos. Então eu vendo hoje 7 chaves de plástico, que ainda a maldade está nisso, porque chave de plástico você quebra com facilidade. Vai comprar na outra semana, renovar a chave de plástico. Para abrir todo dia o seu caminho. Meus queridos, quando o homem entende, não o que vendeu, porque o que vendeu, o que está vendendo, faz de boa mente. Ele quer o melhor para você. Aí você é que tem que entender se aquilo de fato é o melhor para a sua vida. Se você está trocando sua salvação por isso, tapete vermelho, você pisar em cima, porque você já sai coberto pelo sangue de Jesus, coberto os pés só. Você tem que passar debaixo do túmulo. Jesus está feito, túmulo. Você passar embaixo, e na hora que passar a cabeça, cai uma gotinha do santo óleo que foi ungido no túmulo de Jesus lá em Jerusalém. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu estava no carro e ouvi, naturalmente, essa propaganda. Não tem nada a reparar. Mas eu fiquei tão emocionado que se eu não conhecesse a obra, eu ia lá. No duro mesmo. Porque o negócio era bem colocado. Eu acho até que no afã de pregar essas coisas, vem coisas boas, não é? Citou uns 2 ou 3 textos, eu fiquei emocionado com os textos, na palavra. Coisa linda. Se evangelho é isso, é teatro, é show,
é coreografia, é carne, é balanço do corpo, é desfile de bandas, é correr atrás de trio elétrico. Meus queridos, esse evangelho faliu. Está falido. Por quê? Não precisa do Espírito Santo. Eu vou fazer um show aqui, eu faço um show aqui com a maior facilidade. E qualquer um faz, é só chamar Chitãozinho e Chororó. Entendeu? Os argumentos para isso. Queridos, olha, eu não tenho nada contra os dois cantores, porque eles cantam até as músicas folclóricas, não há problema nenhum. E se você me perguntar se eu gosto, eu dou uma ossadazinha, arrisco um ouvido, né? Para não dizer que eu não gosto. E aí, quando fala as andorinhas, eu também voltei. Eu gosto. Eu gosto. É como Luiz Gonzaga, né? Asa branca, já bateu asa e tal. Vou dizer o meu sertão, que horas tem? Eu não quero tomar o tempo dos meus irmãos, porque o tempo é precioso. Mas vejam só, meus irmãos. O raciocínio, a forma de pensar do homem, do religioso, não é a do Espírito Santo. Está provado que não é do Espírito Santo. E a grande luta que nós travamos hoje não é contra esses irmãos, não é contra aquilo que acontece, é de nós não nos envolvermos com aquilo que não é da nossa conta, mas que também não pode entrar aqui. Só isso. Nós temos que dizer de plano, de pronto, aos nossos visitantes, aos nossos irmãos que ainda não entenderam a obra, que aqui não é o lugar que poderia parecer. E as pessoas perguntam, a igreja Maranata, ela é tradicionalista, ela é ortodoxa, ela vamos dizer, pentecostal, ela é neopentecostal. Olha aqui, meus irmãos, vamos definir isso com muita clareza. A igreja cristã Maranata, a doutrina da igreja é a bíblica, que é a única regra de fé que existe em prática. Então, é a Bíblia. Então, tudo que se ensina é a palavra. Os irmãos estão recebendo no satélite palavra direto. E isso está fortalecendo a igreja. Sabe por quê? Porque outros irmãos não estão mais preocupados com isso, estão pecando outras coisas bonitinhas e tudo. E nós, e muitos não entendem até, porque nós não estamos atrás disso. Mas estamos indo nesse caminho da palavra. Porque o que diz que a santificação vem pela oração e pela palavra de Deus. Então, no ensino, na doutrina, a doutrina é a palavra de Deus. Regra de fé e prática. E a prática em si, agora, não é neopentecostal. Não somos neopentecostais. Nós não somos pentecostais. Não somos assembleianos. Nós somos o resultado da experiência do Pentecostes. Só isso. Resultado do que pregou a igreja primitiva. Nós queremos viver isso. Viver essa prática. Só isso. Não queremos estar taxados nesse grupo, nem outro, nem não faz diferença também se dizer que nós somos pós, não faz diferença. Mas, na prática, nós queremos viver aquilo que viveram os irmãos, a experiência do Pentecostes, que é a experiência da bênção, do batismo com o Espírito Santo, de uma igreja que tem um projeto, que um dia vai para a eternidade. Só isso nós queremos, só. Não queremos ser ricos, não queremos ser nada importante, nada disso. Vivemos aqui. Eu fui até perguntado, um irmão que veio de outra igreja, uma igreja muito conhecida, muito forte, materialmente, e um servo de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu estou admirando como é que o presidente, que tem uma mensagem, não tem um avião. Eu fiquei pensando assim, falei com os companheiros, orem por mim que eu estou querendo para aquela igreja, porque aqui o carro de mão já está difícil de me carregar. Se bobear, eles querem montar nas minhas costas ainda. Entendeu? Quanto um avião. Primeiro que é um presente de grego, que eu não gosto de avião. Helicóptero nem se fala, que é igual a bolsa, tanto sobe quanto baixa. Quanto cai. Então, não estou falando mal dos que estão aqui
colocando na bolsa o seu dinheirinho. Pode colocar, meu, que é isso mesmo. Mas aqui, a fé. As pessoas fazem um imbróglio, porque primeiro é a graça, depois é a fé. Olha aqui, a graça é de todos, é para todos. A fé não é de todos. Ficou claro isso? Ficou? Não é de todos. Você alcança os benefícios da graça pela fé. Quem é a fé? É Jesus. Por que ele é a fé? Porque é a ligação material, não é isso? Entre você e Deus, não é isso? Jesus não é ligação material entre você e Deus. Então você pega a cruz e sai com ela aqui. Você está ligado a Deus porque você pegou a parte material. Não é. A ligação não é material. A ligação é espiritual. A alma de Jesus foi que se derramou no Calvário. E essa alma que entrou no Santíssimo. E o grito de morte foi por minha causa. E eu faço parte desta causa gloriosa do Filho de Deus. Não vou pisar o seu sangue. Não vou trocar. Não quero por nada nessa vida. Posso ter, como qualquer pessoa, poderá ter deslizes, falhas, dificuldades humanas, naturais dessa vida. Mas trocar isso, pelo amor de Deus, jamais por essa graça. As pessoas que confundem fé e graça, porque leram, normalmente é que eles pegaram títulos de autores diversos. Primeiro, que nenhum teólogo pensa o que o outro teólogo pensa, nem crê no que o outro prega. Os grandes teólogos últimos, Barth, Bultmann, Brunner, Althusser, dias atrás, há tempos atrás, veio um de lá chamado Ackermann. Só, esse lixo aí, ó, da teologia que acabou com o cristianismo. Ele. E o que ele prega é pior do que os outros que ele cita. O que ele prega. Kierkegaard, não sei o quê. O que ele prega é pior. É lixo pior do que os outros. O que ele bota... Então eles não creem em nada, eles não creem. Então, alguém que vai crer nisso, para a vida eterna, já está morto. Já está morto. A coisa, o fato é que a união sua com Deus, ela não se dá por objetos materiais, nem por sentimentos nobres. Ela se dá por uma união sua com Jesus, que é a fé, que te conduz nesse caminho. Conduz nesse caminho quem? O Espírito Santo, que é a fé. É o Espírito de Jesus, que habita em vós. E você vai entrar na eternidade só com ele, só. A carne fica aqui, os sentimentos ficam aqui, a razão fica aqui, essa estrutura toda religiosa que não vale nada, não vale mesmo. Fica aqui, para a tristeza de alguns que estão presos a pedaço de pau, madeira, essas coisas todas estão aí, que é até um direito que as pessoas têm de fazer, porque o homem é livre. Ele pode pensar, inclusive até se achar Deus. Os romanos, os grandes imperadores, se achavam deuses. Era preciso tratá-los como deuses. E muitos cristãos morreram porque não prestavam culto a eles. E aquilo, sabe para quem passou? Para a religião. Cultuar a religião, achar que entre você e Deus tem um grande homem, infalível, notável, anda em andores, e tudo, e tem gestos, e fala coisas bonitas. Olha aí, as pessoas são iludidas, são levadas a isso. Pode ter isso, não há problema nenhum. Eu, por exemplo, vi o casamento lá daquela... Casou com aquele inglês lá, o inglês. Coisa linda, coisa linda. Eu fiquei emocionado, não, porque a crítica não dá para emocionar. Mas, fiquei maravilhado, eu fiquei pensando, Jairo, Arlínio, eu com aquelas roupas, aquela barba desse tamanho, um troço de ouro na cabeça, eu fiquei pensando, eu disse lá em casa, se essa turma vai para o céu, onde é que nós vamos? Sem nada disso, nós não temos nada disso para ir para o céu. Meus irmãos, é isso.
É isso que você está pensando a respeito de salvação, de vida eterna? Esse relógio, esse negócio está funcionando fora de hora, hein? Conserta isso, viu, Arlindo? Isso aí, está dando o relógio para encerrar, eu vou encerrar, mas não é assim também não. Eu vou encerrar não é por causa dos irmãos aqui não, vou encerrar por causa dos irmãos que estão nas igrejas lá, que precisam almoçar, alguns com fome, alguns têm que ir em casa, voltar, mas vai dar tempo. Mas eu quero terminar aqui. Exegese, hermenêutica, apologética, para descrever a fé, não existe isso. Esqueçam. Toda vez que você pegar um livro, que o cidadão diz assim, porque fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, bobagem. É tempo não, hein? Você tem que ter a sua base, meu irmão. Primeiro que se você for analfabeto, não vai ler nunca. Então você não vai para o céu porque você é analfabeto. Segundo, você é sabido demais e conhece muito exegese, hermenêutica, aí você entra na razão, aí que não vai mesmo. Não é? Você pode ser doente, não poder ler, não saber, não é? A sua idade não permite mais. Meus irmãos, que evangelho é esse? Onde as pessoas impõem uma cultura. Nós estamos falando aqui de cultura. O irmão passou aqui sobre filosofia, mostrou, para mostrar que filosofia não salva. Por quê? Porque ela não transcende, porque não é coisa espiritual, não é coisa da vida eterna. Aí diz assim, filosofia é coisa ruim? Não, é coisa boa. Tem que ter filósofo, tem que ter artista, tem que ter cantores, tem que ter tudo isso que aí existe a natureza, poetas, tem que ter pintores. A vida sem isso é uma infelicidade. Agora, isso não transcende, isso não é vida eterna, certo? Agora você quer trazer isso aqui para aqui, para o púlpito? Negativo. Aí não dá. Você quer tirar as pessoas da presença de Deus, da comunhão com Ele. E alguns até tiveram uma experiência de comunhão. Em qualquer lugar tem, sabia? Salvação. Só que o caminho não é esse. Então eles misturam fé com... Então, graça é o consentimento de Deus para tudo que é pecado, tudo não presta. É dizer assim, graça para eles é você, estou na graça, aceitei Jesus, estou na graça. E você continuar pecando, e o camarada escrevendo um livro sobre adultério dele, para dizer que ele está perdoado. Ele mesmo perdoou a ele mesmo. Escrever livro desse jeito, para dizer que ele está na graça. Ele perdoou a ele mesmo. É isso, irmãos. Se graça é isso, o pai do filho pródigo devia ficar junto com o filho pródigo lá na pocilga. É o homem que vem, o pai. E quando chegou perto, cheiro de chiqueiro. Dá um banho nele, troca a roupa. Depois vem conversar. Depois vamos conversar. Outra aliança. Você quer o quê? Não, é o homem que vem a Deus. Não é Deus que vai se misturar no carnaval, Jesus, o Espírito Santo para salvar. Não, meus irmãos, que história é essa? Que entendimento é esse? De que você precisa correr atrás de trio elétrico, de que avivamento é desfile de bandas. Quando você tem bandas que hoje, chamadas gospel nos Estados Unidos, consideradas maiores, os artistas delas não creem nem em Deus. Queridos, olha, a graça está aí, para todos. A fé não é de todos, é do encontro. Você teve um encontro? Meu amado, meu irmão, minha irmã, você que está aqui e longe, não do olhar de Deus. Você não está longe da comunhão. Você não está longe dessa palavra que você precisa hoje para tomar uma decisão na sua vida. Se aproprie. Não é à toa que você está aí. Não foi por acaso que você veio, mas Deus quer mudar a sua vida. Quer mudar a sua mente. Quer mudar o seu coração. Quer te abençoar. Quer te dar um caminho novo. Um caminho de felicidade. Um caminho que vai conduzir à vida eterna. Se é para essa vida, meu irmão, não precisa de religião, não precisa de Jesus, fica com o ídolo mesmo, é isso mesmo, fica com o ídolo, fica com a figura de Paulo, fica com a cruz de Pedro, fica com o chinelo de Amós, essas coisas todas, fica com essas coisas, é isso mesmo. Vai no túmulo de Jesus
e vai orar lá no túmulo de Jesus, entra lá e começa a orar e fica, e como tem muitos que voltam de lá, pancada, sabia? Pancadinha. Não é que você não possa ir, não é que alguém não foi e teve que ficar pancada, mas há pessoas fracas, não é? Mentalmente, e alguns sabem, o grande problema em Israel, lá em Jerusalém, é deter essas pessoas que botam a roupa, saem ali e botam a roupa branca e ficam vagando pela rua. Tem 10, 15, 20 internados em clínicas de patologia. Por quê? Porque as pessoas estão presas a coisa material. Pode ir ao túmulo, não há problema nenhum. Vocês vão conhecer, agora não sei qual que você vai. Esse aqui é o problema. Mas, isso não altera. O material, aquilo que a igreja romana fez no passado, que quis liberar o túmulo de Jesus, você pergunta, coisa boa, liberar o túmulo de Jesus, tirar da mão dos muçulmanos. Ah, que maravilha! Para quê? Para quê? Está lá, os muçulmanos estão lá. E estão dando troco. A quantidade de pessoas foram mortas. Com o cristianismo. Veja aqui, hoje tem os resultados aí. Deus, se os muçulmanos querem conversa com o cristianismo e com o cristão, vê? Querem não. Feridos, mortos, sacrificados. Ricardo Coração de Leão, não sei o que, Barba Roxa, não sei mais o que, né? Homens saíram das suas casas, aí para túmulo de Jesus, mataram milhares de pessoas inocentes lá, que não tinham nada com isso para liberar o túmulo de Jesus e não ficou com ele. Olha, graça e fé. O que você quer primeiro? Se você me disser assim, você escolhe, não tem que escolher. Para mim, graça e fé é uma coisa só. Bom, você tem agora graça, daqui a 15 dias, dependendo do protocolo. Se você já deu entrada no protocolo, há quanto tempo? Não, mas eu queria primeiro a fé. É fé? Não, a fé é mais depressa. A fé vai ser mais depressa. Com 14 dias, 23 horas, 59 minutos e 30 segundos nós te damos. Agora outro só com 15 dias. As pessoas que não tiveram experiência de salvação, de vida eterna, não estão atrás de comum, estão atrás de letra. O pessoal corre um risco tremendo de negar o sacrifício de Jesus por causa de tolice. Porque a exegese é razão. E pela razão, ninguém vai à eternidade. Deixo convosco, meus irmãos, tinha tanta coisa para dizer. Jesus quer se revelar a você. Só isso. Você quer que Jesus se revele? É só isso. Nós só temos isso para dizer. O que você quer mais? A eleição é profética. Quer mais alguma coisa? Deus está à sua disposição? Está. Ele colocou a graça à sua disposição. Você quer isso? Não confunda letra com aquilo que vai além da letra, que é a revelação. A graça é um dom de Deus, é de graça. É de graça. A graça é de graça. Você precisa fazer força. Tem alguém aqui fazendo força para ter fé, para ter graça? Relaxe. Relaxe, espere a graça de Deus, só isso. A queda do homem é pelo caminho que ele toma. E ele, depois que cai, ele tem todos os argumentos bíblicos para provar que ele está na bênção. E vai levar alguns. E hoje nós estamos aqui para dizer assim, olha, a vacina está dada, hein? Está dada, se você entendeu, tudo bem. Eu quero dizer mais por último. Nós vamos colocar à disposição de todas as igrejas, no portal dos pastores
Esse assunto, que eu não pude falar nada sobre ele até agora. Para todos os membros de igreja. Os irmãos acham que deve ser de graça ou cobrado? O que os irmãos acham? De graça ou cobrado? Se é de cobrar assim, vamos dizer, R$1, o que acham? Eu vou ficar rico, sabia? É de graça também. E os irmãos vão ver, vão conhecer a vida espiritual, como ela está esboçada no projeto de Deus, sem subterfúgios. Isso nós estamos dizendo aqui. Meus irmãos, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não é com teatro, não. Não é com teatro, não, hein? Não é com desfile de banda, não, hein? Só o Espírito Santo faz isso. E ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Porque é o gemido do Calvário, o grito de dor do pastor, e a paixão dele pela ovelha, o grito de morte, a dor do Calvário, é o gemido inexprimível. E a palavra do Senhor diz assim: quem precisar esse sangue é réu. É réu. De pé. Assistir o resto aqui. Nós estamos em casa. Isso não existe aqui. Não existe aqui. Irmãos, tem uma palavra da parte do Senhor, uma palavra de revelação. Pastor, eu tive uma visão em que nós éramos colocados dentro de uma grande embarcação, e essa embarcação, quem olhava por fora, via uma embarcação simples, era uma embarcação simples. Mas quando nós entrávamos, nós víamos que existiam instrumentos muito modernos, de direção e de localização. E nós éramos convidados, todos nós aqui, éramos convidados a ir para o fundo de um rio, sair daquilo que era a beira, e nós éramos conduzidos para um lugar mais fundo. Lá no fundo nós éramos convidados também a mergulhar. Alguns resistiam e ficavam com medo, outros discordavam da atitude de mergulhar, mas outros aceitavam e mergulhavam nesse rio. E quando eles mergulhavam, à volta deles, cada um trazia pérolas que tinham conseguido lá embaixo, naquela profundidade daquele rio. E aquelas pérolas motivavam o restante daqueles que estavam no barco a mergulharem também. E todos nós mergulhávamos, porque o tesouro estava lá embaixo. Tinha que mergulhar para alcançar o que estava lá embaixo. Meus irmãos, a palavra é simples, né? É a revelação. A pérola é o conhecimento de Jesus. Jesus, né? A pérola de grande preço. O conhecimento de Jesus é na profundidade. A superficialidade, todo mundo fala. Mas a pérola não se gera em cima, ela não é gerada, é gerada na profundidade. Amados,
volto a lembrar, ficará disponível no portal dos pastores da igreja essa mensagem. A mensagem foi dada anteriormente pelo nosso irmão, companheiro William, sobre filosofia. Ela vai ficar disponibilizada. Com um detalhe: o pastor não vai dar a quem não esteve nessa e nem na outra reunião. Não é dada para eles. Exceto que o pastor entenda que houve motivos justos para que eles não estivessem aqui. A igreja, nós temos que lembrar, é a que está reunida. Não é que está dispersa, não. É a que está reunida. Há sempre motivo para o servo de Deus, para o fiel, como os que estão aqui, como estão lá no norte, no nordeste, no sul do país, lá nos ribeirinhos, estão lá. Alguns andando como tivemos, 3 dias de barco. 3 dias de barco, para chegar hoje numa reunião. Meus amados, olha, a obra do Espírito, ela precisa agora de definição. E muitos estão sendo definidos naquilo que estão entendendo e estão vindo para a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos encerrar. Pai de amor, é em nome de Jesus, o teu Filho glorioso, mais uma vez, penetramos no Santíssimo, entrando por essa porta que é Jesus, por esse caminho aberto do Calvário, caminho de graça, esse caminho que o teu Espírito nos conduz, de santificação, de vida. É por Ele, é por Jesus, o teu Filho, que nos colocamos diante de Ti nesta hora. Não estamos pedindo curas, maravilhas, sinais extraordinários. Não estamos pedindo nada, porque isso é da Tua economia e Tu farás, sabemos, no momento certo. Estamos pedindo agora salvação para aqueles que estão em nossos templos. Toca em seus corações. E aquilo que impede seja retirado. Que a operação do teu Espírito, que é o teu Espírito glorioso, que a tua mão maravilhosa se estenda para realizar toda a tua obra e toda a tua vontade. Assim, agradecemos esta manhã. Amém. E pedimos pelos queridos que gostaríamos de abraçá-los, de citar os seus nomes aqui, de tê-los presente, mas que não estão longe do nosso coração, do nosso amor, do nosso afeto, das nossas preocupações e das nossas orações. E nós te agradecemos por eles, esse corpo glorioso, invisível, que se prepara para a partida. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse dia e por tudo aquilo que tu irás fazer ainda, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A volta será 15 horas, estaremos de volta para o período da tarde. Convidamos os nossos amigos, os nossos visitantes, os nossos irmãos, dentro do possível, para que estejam nessas reuniões da tarde. A paz do Senhor. Amém. Lembrando aos irmãos, os irmãos do povo do município de Estrela, que nós temos aqui almoço, refeições, tem umas caminhas nós temos aí, temos banheiro para tomar banho. Os irmãos fiquem à vontade aí. Só lembrando ainda, sei que os irmãos estão muito apressados aí, mas isso deu uma visão que durante todas as aulas 2 anjos andavam entre nós fazendo cirurgias em todos os obreiros. Eles operavam nos ouvidos e todos nós passávamos a ouvir com perfeição. Em uma senhora o anjo dizia: te dou um novo coração. E nesta hora ela sentia um renovo que jamais sentiu
O anjo lhe dizia que tem mais muita coisa sublime para lhe entregar neste dia. E ela se alegrava, pois era retirado de dentro do seu coração uma amargura. A pessoa que está amargurada.